Então, permitam-me iniciar com muita alegria este projeto Voluntários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o CDA, nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, que une a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC-RS. A ideia desse projeto, não é os alunos da faculdade, junto com os professores, refletirem sobre a importância da língua alemã para os estudos, para os intercâmbios, não é? Então, esta língua que, de um lado, é bela, de outro lado, é difícil, né? É uma das línguas mais cultuadas na nossa faculdade de Direito, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, historicamente, desde os seus fundadores, não é? Que vinham da escola de Recife, e por isso é chamada Escola Alemã Brasileira, não é? Da Faculdade de Direito de Recife, e trouxeram consigo o amor e o culto pela língua alemã como língua de trabalho jurídica, né? Eu mesma me beneficiei muito disso, eu tive professores, inclusive um professor de origem alemã, o professor Franz August Lippert, né? Mas muitos professores utilizavam o alemão em sala de aula, seja para citar autores alemães, seja para descrever fenômenos jurídicos de forma muito precisa, não é? E aquilo me fascinou, mas eu não falava alemão durante a faculdade, falava francês e inglês, sendo o francês a minha língua principal. Mas fui convidada por um professor alemão que nos visitava, que era amigo do professor Clóvis do Couto Silva, do professor Sérgio José Porto, né? E com isso pude ir para a Alemanha. Então, agradeço muito a tantos professores, como o professor Manuel André da Rocha, professor Almiro do Couto Silva, professor Peter Ashton. Nós temos uma série longa de professores que ou foram estudar na Alemanha ou mantiveram contatos muito seguidos com colegas da Alemanha, abrindo essas portas para os nossos alunos. Como hoje a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um centro de estudos sobre direito alemão e tem um projeto piloto no programa de pós-graduação sobre direito europeu e alemão, nada mais lógico e importante que os nossos alunos se prepararem efetivamente para dominar, de certa forma, o alemão, abrir essas portas do mundo através da língua alemã. Não é? Então, esse projeto Voluntários, temos um aluno alemão aqui também, que eu saúdo, que é o Torben Riemann, que é da parceira Universidade de Bonn, na Alemanha. Né? E tivemos também, e temos muito intercâmbio com a Universidade de Gießen, com a Universidade de Heidelberg, de Tübingen, e isso tem gerado excelentes frutos, tanto para a nossa graduação quanto para a nossa pós-graduação. A citar, por exemplo, o nome de Fernando Bordin, hoje professor em Cambridge, lecturer em Cambridge, né? Ou de Pablo Baqueiro, hoje professor na Escola de Economia, a Escola de Hautes Études, né, em Paris. Então, para dizer que esses intercâmbios, né, passaram um ano em Heidelberg, um ano, no caso, esses dois passaram um ano em Gießen, né, é sempre muito rico. E temos hoje o luxo de receber aqui, então, para essa conversa, né, para animar os nossos alunos sobre a importância da língua alemã nos estudos e na pós-graduação, temos entre nós, por ordem, que hoje vão conversar conosco, o professor Dr. Marcelo Schenck Duque, que é professor convidado da nossa pós-graduação, muito bem-vindo, doutor aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o período sanduíche em Heidelberg, e que foi pesquisador visitante do Europa Institute na Universidade de Saarlandes, na Alemanha, e é hoje professor colaborador do nosso programa de pós-graduação, justamente nessa ênfase, né, direito alemão e europeu, e professor de diversos cursos
aqui no estado do Rio Grande do Sul, especializações lato sensu. É uma grande honra, um prazer tê-lo aqui, professor Duque. Em segundo lugar, falará o professor Augusto Jäger Júnior, nosso grande professor aqui da casa, que é pós-doutor pela Universidade de Heidelberg e pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Também tem estudos de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas com estada na Universidade de Heidelberg. Uma passagem muito importante no Instituto Max Planck, de Hamburgo, né, que também é interessante, e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, nosso professor aqui da casa. E, por último, teremos a palestra e a colaboração da professora doutora Lisiane Feiten-Wingert-Ode. Ela é pós-doutora pela Universidade de Heidelberg, também é doutora aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas com período sanduíche em Heidelberg. Também tem uma estada em Gießen, se não me engano, professora associada da nossa Faculdade de Direito, e que trabalha no programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Fundadora, né, pesquisadora fundadora, todos os três são, do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães. E para coroar esse encontro, um testemunho da mestranda do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Patrícia Durante. Muito bem-vinda, Patrícia, que realizou um período de mobilidade internacional justamente na Universidade co-irmã de Heidelberg, na Alemanha, e que é pesquisadora do grupo de pesquisa Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização, desde 2016, para nossa alegria, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu fico aqui só na apresentação e, se precisarem de mim, estarei acompanhando esse momento de reflexão sobre a importância da língua alemã. E devo dizer, é uma alegria, como diretora do CDA, poder participar e ver tantos alunos interessados nesta bela e, ao mesmo tempo, muito útil língua. Então, eu passo a palavra ao doutor Marcelo Duque para que faça a sua apresentação. Por favor. Muito obrigado, professora Cláudia Lima Marques. Saúdo a todos, em especial os meus colegas, professor Augusto, professora Lisiane, a Isadora, que organizou o evento, Patrícia, nossa aluna, Marcele, e todos os demais que nos assistem. Eu vou ser bem objetivo em relação àquilo que eu acho que eu posso contribuir dentro do espírito desse evento. Então, eu vou começar falando um pouquinho como é que foi a minha aproximação com a língua alemã. Eu tive na família um avô materno que foi imigrante, que veio da Alemanha, lá entre as guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esse avô, né, morou comigo na época que eu então era jovem, ali criança, assim. Ele viveu bastante, até os 93 anos, o que proporcionou uma convivência assim muito frutífera, muito próxima de laços familiares. E como todo alemão, vocês podem imaginar, não gostava muito de falar português, né? Não por preguiça, mas certo era até uma forma de manter a proximidade com a sua cultura, a saudade. Na época era muito difícil retornar, aquela coisa toda. Então, eu tive a sorte de poder ter um contato desde pequeno de ouvido com a língua alemã, o que facilitou muito o aprendizado desta língua, como bem disse a professora Cláudia, muito difícil. Por que eu resolvi compartilhar essa experiência familiar com vocês? Porque, eventualmente, no Rio Grande do Sul, por laços familiares, talvez muitos de vocês tenham contatos com parentes de origem alemã que falam alemão, ou eventualmente com amigos, namorados, enfim, cônjuges, como é o caso da professora Cláudia, seja lá o que for. Então, esta é uma experiência que eu acho que deve sempre ser levada em conta. Sempre que tiverem oportunidade de conviverem com pessoas que tenham o alemão como língua materna, não desperdicem isso, pessoal. Tentem se aproveitar ao máximo dessa oportunidade, porque o ouvido sempre é um dos melhores amigos no aprendizado de cada idioma. Então, isso é algo que eu gostaria de reforçar com vocês, né? À medida que tenham a oportunidade de conviver com falantes maternos do alemão, não percam isso de vista.
E isso atrai para uma segunda observação que eu gostaria de fazer também. O alemão, né, todos nós sabemos, é uma língua bela, porém duríssima de aprendizado. E eu noto que muitas vezes os nossos estudantes, quando vão à Europa por meio de intercâmbios, isso vale não só para a Alemanha, mas para qualquer país, tem aquela tendência natural, até por se sentirem sozinhos no exterior, enfim, a se juntarem com outros estudantes brasileiros. Isto pode ajudar, de um lado, né, de ajudar a combater a solidão, enfim, tornar tarefas difíceis mais fáceis, mas causa um prejuízo no aprendizado da língua materna. Isso por motivos óbvios. Quando nós estamos no meio de brasileiros no exterior, a gente tende naturalmente a falar em português. Então, uma dica que eu passo sempre para os alunos é a seguinte: na medida do possível, né, tentem se entrosar o máximo possível com outros estudantes alemães. Tentem falar alemão, porque o português, afinal de contas, vocês já sabem. E eu noto que muitas vezes os alunos ficam lá na Alemanha com outros brasileiros, outros colegas, só falando português, 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 e isso dificulta um pouco o aprendizado. Então, na medida do possível, esse intercâmbio linguístico se torna mais efetivo quando, de fato, é feito um esforço para, na grande parte das horas do dia, digamos assim, nós nos aventurarmos no alemão. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu acho interessante compartilhar com vocês. Nós, em geral, somos muito críticos acerca das nossas habilidades linguísticas, o que nos leva, muitas vezes, a ter um sentimento de autocontenção na hora de nos expressarmos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Ninguém tem que ter vergonha por falar alemão errado. Eu mesmo, depois de tanto tempo, cometo inúmeros e sucessivos erros. Mas quanto mais nós deixarmos esta vergonha dominar o nosso comportamento, menores serão as oportunidades que nós teremos de aprender o alemão, porque, como qualquer língua, o alemão é fruto de exercício, de uso contínuo. O maior adversário do aprendizado de qualquer idioma é aquilo que a gente chama, na linguagem popular, professora Cláudia, de enferrujar. Quando a gente não exercita aquela língua, nós nos enferrujamos, entre aspas. Vamos esquecendo o vocabulário, as construções gramaticais e assim por diante. Então, não tenham vergonha, pessoal, de falarem errado, de eventualmente construírem frases que não estão 100% corretas do ponto de vista da gramática, da semântica, seja lá o que for. Porque o importante num idioma é se comunicar. E é por isso que vocês também devem valorizar, nós temos o estudante que está aqui conosco também, essas possibilidades de tandem program, como se diz, né? Onde você tem um parceiro ou uma parceira de conversação, onde você troca ideias no idioma materno do parceiro de conversação e ele, vice-versa, do idioma de vocês. E se todo mundo tiver essa naturalidade de compreender que o idioma é um exercício contínuo, vocês conseguem superar essa timidez, essa excessiva cobrança, e apesar de falarem errado, vocês vão se soltando, tempo após tempo. São pouquíssimas as pessoas, e eu não me incluo nelas, deixo isso bem claro, que não são nativos da Alemanha e falam um alemão perfeito. A gente até conhece, não é o meu caso, né? Eu cometo vários erros, e isso nunca foi um empecilho para que eu deixasse de me aventurar na língua. A gente vai tropeçar aqui, acolá, mas esse exercício, esse esforço diário é o que realmente faz a diferença para quem quer aprender um idioma. Então, eu deixo essa mensagem assim como um voto de incentivo. Não se cobrem demasiadamente por força de erros, vergonha de falar errado, porque basta vocês inverterem a lógica. Qualquer estrangeiro que chegue no Brasil e se aventure no português não vai ter problemas também? E nós não somos tolerantes com esses estrangeiros? Claro que somos, porque o importante aqui está a comunicação. Então, aproveitem as oportunidades, tentem se exercitar o máximo possível na língua e sempre cientes de que o erro de hoje é o acerto de amanhã. Então, não vamos deixar nos intimidar, digamos assim, porque cometemos erros, porque não sabemos tudo, porque eu não sei, e quase todas as pessoas que nós conhecemos, com raras exceções, também não sabem.
Tá? Então, isso eu acho uma mensagem legal passar para vocês. Outro ponto aqui, rapidamente, antes de entregar a palavra ao professor Augusto, que eu queria comentar. São inúmeras as formas que permitem o contato com a língua alemã. A professora Cláudia referia agora há pouco, né? Filmes, livros, documentários. Hoje, por meio do YouTube, internet, vocês podem assistir as notícias diárias vindas da Alemanha acerca de temas que circulam pelo mundo. Eu mesmo utilizo essa oportunidade de, via telefone celular, enfim, assistir documentários em alemão, notícias, streaming, etc. Porque se todo dia aquela língua, aquelas expressões circulam pelos nossos ouvidos, isso ajuda a manter esta língua viva entre nós. Então, a cada dia uma expressão, a entonação ajuda a melhorar a pronúncia, assim por diante. Então, o uso desses recursos tecnológicos, né? Ouvir notícias, streaming, YouTube, também ajuda bastante. Filmes com legenda também é uma boa dica. Vocês podem sempre colocar, assistir um filme, podem colocar lá a legenda em português, mas num segundo momento revejam o mesmo filme com a legenda em alemão, já que vocês conhecem a história. É um belo exercício também que eu costumava fazer. Assistia primeiro com legenda em português e num segundo momento, né, com a língua em alemão e a legenda em alemão. Então são pequenos exercícios diários que unem o aprendizado a uma tarefa prazerosa, digamos assim, que são as várias formas de contato com o idioma. E encerraria dizendo que no tópico abertura de portas, que foi o que a professora Cláudia referiu na sua fala inicial, isto também se fez presente na minha vida. Após a experiência dos estudos de doutorado na Alemanha, que também participaram o professor Augusto, a professora Lisiane, é evidente como as portas se tornam mais abertas. Porque esta experiência de mobilidade, de estudar em outro país, ela realmente é algo que transpõe fronteiras. Nós somos imersos em outra cultura, aprendemos outras formas de pensar, no nosso caso, o direito, que é o que nos une a todos nós, mas não só no aspecto jurídico profissional, até mesmo aspectos ligados às nossas vidas, ao nosso comportamento, à nossa cultura. Então, é uma experiência, de fato, transformadora. E tenho a certeza que todos que passaram por ela percebem bem. E eu digo isso para que, caso vocês tenham a oportunidade, eu sei que agora, em função da pandemia, tudo está mais restrito, mas é uma questão de tempo para nós retomarmos a normalidade. E sempre que tiverem a oportunidade, como eu, a professora Lisiane, o professor Augusto, a professora Cláudia nem se fala, a nossa precursora, a Patrícia, eu sei que também, tiverem a oportunidade de irem para o exterior, para a Alemanha, vençam eventuais medos, eventuais receios que possuam nesse intercâmbio, porque vale muito a pena. Eu e os meus colegas somos a prova viva disso. É uma oportunidade que transforma as nossas vidas, nos abre horizontes, tanto profissionais quanto pessoais. De modo que, encerrando, todas essas oportunidades que o CDA nos proporciona, graças ao esforço da professora Cláudia em trazer o centro para a nossa universidade, para a PUC também, devem ser preenchidas por vocês e utilizadas na maior medida possível. Portanto, sempre participem dos nossos eventos, tenham contato com os convidados alemães que aqui estejam, demonstrem interesse, não tenham medo de se comunicar. E eu acho que se seguirem mais ou menos isso, que foi o que eu, ao fim e ao cabo, fiz, não tem erro, como a gente costuma falar. Tá bem? Eu agradeço imensamente o convite, fico aqui mais uns minutos à disposição, se tiverem alguma pergunta, e muito obrigado, professora Cláudia, pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Acho que vamos fazer a disposição dos professores. Vejo aqui também a Mariana Fortes, que teve uma experiência em Gießen, né, que também poderá dar um testemunho ao final. Quem sabe passamos agora a palavra, então, ao professor Augusto Jäger. Por favor. Sim, muito obrigado. Fico muito contente e parabenizo a iniciativa. Quero cumprimentar a diretora do CDA e da nossa faculdade, a professora Cláudia Lima Marques, por esta atividade, bem como os contatos que recebi da Isadora e da Patrícia, de forma muito organizada, com muita antecipação, o que é sempre esperado para o bom andamento dessas atividades. Também vejo aqui o Torben,
nosso aluno da Alemanha, que está esse semestre na faculdade, bem como ex-alunas, mesmo do mestrado e da graduação, como a Roxane e a Mariana, que eu me recordo já desde sempre dessa atenção com o alemão. Bom, eu também, então, combinei, falaria um pouco da minha experiência pessoal e dos ganhos que tive com o alemão, né? A começar pela situação em casa, seguindo na mesma lógica do professor Marcelo Duque, começar pela situação em casa. Então, o meu pai tem sobrenome alemão e tinha origem alemã, tinha, quando vivia, origem alemã, evidentemente, mas a imigração que veio da minha família, ela foi muito, muito antiga, assim, ela não foi nem próxima da Primeira Guerra, nem decorrente da Primeira Guerra, muito menos da Segunda Guerra. Foi uma das primeiras levas, o ano que veio o primeiro, o Jäger, então, foi em 1852. Isso é muito antes, até mesmo, da própria formação da Alemanha, como conhecemos hoje, e até mesmo impeditivo, por exemplo, de que se consiga nacionalidade alemã ou cidadania alemã por conta dessa precocidade da imigração. Vieram originalmente para Agudo, aqui onde ganharam, então, terras do Império. Aí. Eu até estive numa exposição há pouco tempo na Alemanha, em que os cartazes que o Império Alemão colocava na região do Hunsrück ofertavam terras. Eu pude ver esses cartazes nos originais ainda lá na Alemanha. Bom, então veio a minha família. Eu acho que o episódio próximo que mais dificultou a situação foi a proibição do alemão enquanto língua no Brasil. O meu pai, então, já me teve com uma certa idade, ele só foi aprender português na fase adulta da vida. Morava em Santo Ângelo com a sua família, solteiro ainda, foi aprender português na fase adulta da vida, quando alistou-se na aeronáutica aqui em Canoas. Ele veio servir em Canoas. E só aí aprendeu português. Até então, a escola, toda a formação básica da escola e do convívio da família foi em alemão. E esse aprendizado, infelizmente, foi um pouco traumático, porque ele, além de mudar de cidade, vir longe, não tinha nem asfalto em Porto Alegre naquela época, pegou aqui um regime militar assim mais duro, que forçou ele a aprender português. Acho que são histórias até que os colegas aí conhecem. Houve um certo deboche de quem falava alemão, né? Um bullying, que seria hoje um certo bullying, né? E, a agregar a esse fato, o alemão, então, foi proibido formalmente pela ditadura do Getúlio Vargas, né? E a cidade... o meu pai é de 28, por exemplo, então pegou a guerra inteira naquela parte da socialização da vida da pessoa, a adolescência e tal, né? E a cidade de Santo Ângelo foi literalmente dividida no meio. Assim, há uma rua em Santo Ângelo que se chama Avenida Brasil, que você pode ver tudo que é alemão está do lado de lá, e tudo que é português e brasileiro está do lado de cá. Então, a igreja, o hospital, o clube, a escola, as associações sociais vinculadas aos alemães estão de um lado da cidade, né? E o que não era alemão, então, a Igreja Católica, as sociedades culturais, linguísticas e tal, de português e tal, estavam do outro lado da cidade. Isso hoje já se perdeu um pouco, né? Mas esses prédios, assim, tipo hospital, casas antigas de pessoas descendentes famosos, médicos, engenheiros de renome e tal, alemães, estão todas num canto da cidade. Assim. E há quem conte que os alemães ficaram prensados naquele canto da cidade praticamente durante toda a guerra, inclusive com a descontinuidade das escolas e tal. E isso impactou, de alguma forma, a família do meu pai. A minha avó, eu ainda conheci com o meu avô, eles ficaram um tanto reclusos nesta comunidade alemã. E, no final das contas, eu não terminei recebendo uma influência para além dessa de ouvir, né? Treinar um pouco o ouvido, assim. Mas não posso dizer que nessa fase, então, da minha adolescência, eu tenha tido um grande aprendizado
do alemão. Meu próprio pai, então, tendo sofrido com essa espécie de bullying, eu acho que trataria assim, ele não o estimulou efetivamente, embora fizesse algumas aulas regulares ainda de alemão, do Hochdeutsch, que ele falava o dialeto, eu não posso dizer que ele tenha me estimulado a fazer. E também aqui houve a pressão do inglês e do espanhol, né? Santo Ângelo era uma região de fronteira, eu terminei aproximando-me do espanhol e do colégio, das obrigações curriculares, então, do inglês. Um outro fato interessante na história é que a minha avó, então, faleceu no final da década de 70, com alta idade, com avançada idade, sem falar nada de português. Nada, absolutamente nada, nada. Falava uma palavra em português, quer dizer, nasceu e viveu no Brasil, uma das minhas avós, nasceu e viveu no Brasil sem falar nenhuma palavra. E é uma pena, então, que tenhamos não aproveitado essa oportunidade. Mas depois, já no segundo grau, tinha alguns outros colegas que tinham interesse em fazer aulas de alemão, então nós conseguimos eu estou de babá aqui, peço desculpas, que às vezes eu tenho que me perder aqui na conversa. O pai já vai lá, amor, tá? Só um pouquinho. Bom, então, nós contratamos um professor particular, era um professor antigo lá da escola, que se ofereceu a dar aula para nós formamos uma turma, eu terminei entrando nesse grupo de alunos, né, para formar a turma, eu até hoje faço isso ainda, depois vou relatar. E tivemos, então, já no final da adolescência, um primeiro contato mais ou menos bom, assim, com a estrutura da língua e tal. E havia uma outra professora lá, Nelly Schubert, que era dita correspondente do Goethe, havia essas correspondências no interior, e ela era correspondente do Goethe, então fizemos aula com ela também. Mas, sem a menor dúvida, a maior influência que eu tive foi, então, quando, já mestre em Direito, terminei vindo a Porto Alegre e conhecendo a URGS e, dentro da URGS, a professora Cláudia Lima Marques. Não há nenhuma sombra de dúvida de que, nesse ano, então, em 2001, quando submeti-me a seleção do doutorado, eu tive já na primeira semana de aula, assim, uma chuva de colegas, uma apresentação à biblioteca. Foi muito impactante essa primeira semana de março de 2001, então foi muito impactante. Terminei conhecendo a professora Cláudia Lima Marques depois da seleção, num momento assim de explosão acadêmica dentro dos corredores da faculdade, em que estavam professores ali, alemães, e eu terminei imediatamente realizando a ideia de que tinha que, sem a menor demora, ir aprender alemão. Então, me matriculei aqui em Porto Alegre, num curso de alemão do Instituto Goethe, e logo depois começaram os cursos, e eu ficava num nervosismo tremendo, porque os meus colegas iam na biblioteca. Eram dois tipos de nervosismo. O primeiro é porque eles vinham da graduação, eles iam na biblioteca, eles sabiam a estante onde estavam os livros que os professores falavam. E eu ficava horas para encontrar a porta da biblioteca. E o segundo detalhe é que eles iam na estante e nos livros alemães, né? Então, eu não chegava nem na estante, muito menos nos livros alemães. Então, isso foi, assim, muito definidor, foi um verdadeiro choque. Logo depois, também, no ano de 2001, ainda veio, então, o professor Eric Jaime ao Brasil, a convite da professora Cláudia Lima Marques, e naquele momento eu fui destacado pela professora Lima Marques a acompanhar o professor Eric Jaime, e foi mais uma realização, então, da necessidade que eu tinha de dedicar-me e investir nessa linha. Então, passei o ano de 2001 inteiro dedicado, depois, em 2002, no começo de 2002, já surgiu um edital do DAD, o DAD tinha uma representação dentro do Instituto Goethe, eu terminei fazendo amizades com as pessoas lá, veio um edital do DAD oferecendo bolsas no exterior, eu concorri, estava na banca o professor Manuel André,
a professora Cláudia, entre outros colegas, hoje que eu vejo na URGS e mesmo no CDA, talvez eles nem se lembrem de mim, mas eu consegui em 2001, então, preparar-me e ganhar essa bolsa do DAD, que beneficiava, por sua vez, com cursos de alemão prévios ao estágio do sanduíche, então, que foi referido pela professora Cláudia na minha apresentação. E aí, sim, então, com esse incentivo, né, escutando sempre também a história da professora Cláudia, que tinha encontrado na biblioteca e tido acesso, e esses grandes mestres, também o professor Sérgio Porto, acho que a professora Cláudia devemos mencionar, ele tinha estudado em Estrasburgo, ou morado na época da especialização na Alemanha. Então, eu me senti muito privilegiado nesse momento por participar dessa escola alemã, então, na URGS, e terminei, para encurtar a história, indo morar 6 meses no Europa House, onde também morou o Marcelo depois, que era um edifício em Mannheim, onde eu havia ganho o curso do DAD, e lá houve uma completa imersão de 6 meses, não tinha brasileiro, já havia uma invasão de asiáticos naquela época, então eu falava o asiático ou tinha que falar o alemão. Então, esse curso, sim, então eu tive um curso formal, regular, contínuo, de gramática, de alemão e tal, e foi muito bom para mim. Terminei conquistando depois a bolsa do sanduíche e ficando um bom tempo na Alemanha, quando então tive a oportunidade de aprimorar razoavelmente o conhecimento em alemão. E já na URGS aqui, como professor, então, continuei tendo grandes oportunidades, só são oferecidas por generosidade de colegas professores e da participação de uma universidade pública, gratuita e de qualidade como a URGS, através de contatos com associações estrangeiras alemãs, como, por exemplo, a Deutsche Lusitanische Juristenverein, uma associação de juristas, cuja vice-presidente é a professora Cláudia, oportunidades de viagens com Gießen, Heidelberg, Hamburgo e Munique, cidades que estivemos com financiamentos, mesmo antes do CDA, com financiamentos de 2 programas que a professora Cláudia desenvolveu aqui na casa. O Unibrau beneficiou, no final da década passada, mais de 40 alunos da graduação com estágios. Eu acho até que a Mariana já pegou o Unibrau da segunda fase, né? Mas, não, até não foi, né, Mariana? Mas, enfim, são muitos alunos que estiveram por esse convênio da CAPES, formalmente, na Universidade de Gießen, e depois também o ProBrau, que levou, por exemplo, a professora Simone Bax, que hoje é substituta do nosso departamento, para Gießen também. E os ganhos são enormes, né? A possibilidade de se conversar ainda hoje com uma pessoa na língua dela. Eu depois me aproximei também de parentes muito remotos, que uma irmã que já era casada do meu trisavô, que ficou na Alemanha, então não veio, porque terminou sendo casada, né? Vieram os filhos solteiros. Essa tia, trisavó, teve muitos descendentes com quem eu me relaciono hoje em alemão, então, e é algo que facilitou demasiadamente o encontrar esses parentes na Alemanha. Eu não abandonei o estudo do alemão, embora tenha certa fluência, continuo hoje cursando, acabei de inscrever-me numa seleção do Goethe Instituto, ganhei mais uma bolsa do CDA, acho que a Patrícia ganhou também essa bolsa, então eu estou lá, aluno regular do Instituto Goethe em Porto Alegre, toda sexta-feira de manhã, 3h30, sentado estudando alemão. E também auxiliei a formar turma na ACL, que é uma outra associação, talvez muitos conheçam, aqui na Oswaldo Aranha,
porque os meus alunos de mestrado e doutorado queriam avançar de nível lá e não fechava nunca a turma. Então, eu entrei na turma para fechar a turma. E, enfim, dedico-me agora a estimular, de alguma forma, o Antônio Augusto, que é o meu guri aí, a ver os desenhinhos dele em alemão. Então, os mais típicos desenhos que tem em português, desde o alfabeto, o ABC, tem versões em alemão. Então, a gente escuta em alemão e em português. Né? Nesse ponto, eu acho que a professora Lisiane tem até muito mais experiência do que eu, porque os filhos da professora Lisiane e da professora Cláudia já são autores de obras, até. É um estágio mais avançado, assim. São autores de obras e fluentes em alemão. E assisti, por fim, alguns seriados em alemão, quero deixar essa última contribuição, assisti no modo cego. Não sei se todo mundo tem essa ideia também, né? Assistir no modo cego, porque aí as cenas são descritas. Né? Então, por exemplo, cai uma caneta no chão, a Netflix diz, caiu uma caneta no chão. Quer dizer, o vocabulário da série, ele fica quase que multiplicado por 10, assim, porque abre a porta, né? O que nós que podemos ver, conseguimos ver no filme, né? Abre a porta, o seriado, na versão cegos, diz, uma porta está abrindo. Então, isso especialmente em Dark, que foi um dos que eu ultimamente vi, escutar o Dark, até não sei como é que é o nome, assim, versão cegos, não deve ser assim, né? Mas, enfim, se alguém souber, depois até pode compartilhar. Mas ver o seriado nesta versão quintuplica o vocabulário que é possível alcançar-se nesse tipo de série em alemão. E também, nesse mesmo modelo, vi semana passada um filme chamado Ilha de Segredos, uma produção alemã, que se passa numa ilha, que tem também essa alternativa do deficientes ou cegos, né? Cuja o roteiro, então, é todo narrado em alemão, um alemão muito claro, assim, de ser compreendido. Então, é assim que eu atualmente tenho me beneficiado da língua alemã e quero concluir com uma conclusão muito semelhante à do Marcel, talvez seja a conclusão das portas abertas. Né? Indiscutivelmente, o acesso à literatura jurídica, a clareza do idioma, acho que é o grande idioma da filosofia e talvez o grande idioma do direito por causa desta precisão. Desta precisão. Então, aqui em casa, por exemplo, acontecem episódios muito engraçados. Às vezes a minha esposa mandou eu comprar uma bacia com tampa. Eu fui comprar uma bacia com tampa e aí quando eu cheguei com a bacia, ela disse, não, mas era de plástico. Eu disse, bom, mas bacia para mim não necessariamente é de plástico. Tu tinha que ter dito de que era a bacia, então se eu errei a bacia, se era redonda ou quadrada. Ela olhou para mim e disse assim, bom, não estamos na Alemanha, a língua portuguesa não é tão precisa. Você não disse a bacia que queria, eu terminei comprando errado, porque ela também conviveu comigo na Alemanha há muito tempo, e ela pegou essa precisão, assim, que só a compósita alemã consegue fazer. Né? Por exemplo, porta que abre para fora, porta que abre para dentro. Nós precisamos quase uma frase para explicar isso. Em alemão, é uma palavra só que diz coisas assim. Então, eu quero também me colocar à disposição a essa minha experiência, minha própria contribuição, que puder auxiliar nesse projeto, bem como parabenizar e estimular a todos os alunos, todos os interessados que aprendam a língua alemã, o que tem sido muito, muito, muito facilitado na nossa faculdade por essa grande conquista que foi o CDA. Obrigado. Somos nós que agradecemos, essa também é muito importante testemunho, né, que mostra as possibilidades vamos dizer, desse intercâmbio, desse crescente, né? E temos aqui muitos alunos que tiveram essa oportunidade
que falarão logo depois dos docentes. A ideia, também trazida pelo professor Duque, é que se possam depois formar pequenos grupos de tandem, né, de conversas, ou animadas pelos professores, ou diretamente pelos alunos que já sabem, ou mesmo pela presença muito importante aqui do nosso aluno alemão, o Torben Hillmann, que está passando, espera-se que se passe um ano aqui conosco, né? Porque esses encontros normalmente eram feitos nas cafeterias, em Gießen, na Alemanha, né? Como não é possível, estamos fazendo no Zoom, mas isso não quer dizer que deva ser menos animado do que aquelas discussões, né, nas cafeterias. Bem, eu passo a palavra, então, à professora Lisiane para também fazer a sua contribuição aqui ao nosso debate. Por favor, Lisiane. Bom, boa noite. Eu fico muito feliz por estarmos reunidos agora para conversar sobre a língua alemã e agradeço muito o convite generoso da professora Cláudia para tomar parte nesse, vamos chamar de evento, né, ou nessa conversa, nesse diálogo. Lieber Torben, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, über die deutsche Sprache zu sprechen, und ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Bom, eu recebi a proposta para falar sobre a importância do alemão para mim, sobre as minhas vivências. E aí me peguei pensando no princípio, né? A primeira coisa que o aluno deve se perguntar é por que alemão? Por que não inglês? Por que não espanhol? Bom, essas línguas, tanto alemão como inglês, eu creio que são indiretamente parte do nosso dia a dia. Não só porque nós vivemos na fronteira, relativamente próximos dos irmãos uruguaios e argentinos, e aí temos um certo contato habitual com o espanhol, mas especialmente porque essas línguas elas são onipresentes em escolas, na TV, em férias, e não são exatamente, no contexto em que a gente vive, desafios de conhecer, desafios de contato. Mas também não foi porque eu dominasse, né, esses idiomas que eu busquei o alemão. Ao contrário, meu inglês e espanhol escolares eram precaríssimos. Meus estudos de língua tiveram início com o alemão. Então, a começar pelo princípio, como o próprio professor Augusto falou, eu tive nos meus antepassados só imigrantes alemães, que chegaram ao Brasil, ao contrário do professor Augusto e do professor Duque, em diferentes períodos, que se desdobraram entre 1824 e 1876. Então, teoricamente, vieram alemães, porque a unificação foi em 71, né? Mas também imigrantes daqueles estados independentes, no meu caso, da Prússia. Então, eu teria de agradecer ao meu interesse inicial pelo estudo de alemão, a minha avó materna, que era filha de imigrantes e nunca aprendeu a língua portuguesa. Hoje parece absurdo, a gente diz isso, imagina, ela morreu nos anos 90, nunca falou português, né? Viveu 90 anos nesse país, mas eu cresci escutando o dialeto, o Hunsrückisch, né? Da região de Hunsrück, embora não compreendesse nada, né? Todo mundo naquele meio falava, né? Nessas zonas de imigração. Quem, porventura, vai do Vale dos Sinos para cima, Santa Maria do Herval, Infoti, Dois Irmãos, que é a região em que primeiro se assentou a minha família, todos falam assim. A minha própria mãe acabou aprendendo português apenas na escola. Nós íamos muito com ela, porque como ela não entendia uma palavra de português, a própria mãe não tinha como ajudar, e ela frequentava a escola em português, ela decorava tudo em português. Mas aquilo para ela era como uma missa, não tinha significado nenhum. Ela repetia automaticamente as palavras que ela lia, e as irmãs da escola religiosa enalteciam, se todos fossem como a Eva, né? Que maravilha, esforçada e tudo. Mas ela nem sabia o que ela estava repetindo. Então, o que significou isso para mim? Eu não tinha familiaridade com o alemão e tinha muita curiosidade de aprender o alemão, que era o que eu pensava que era o alemão, mas que na verdade era o dialeto, porque era minha única comunicação com a minha avó, né? E nós íamos todo santo final de semana almoçar com a minha avó.
Então, para quem tem pouca familiaridade com a história da Alemanha, só lembrando que ela foi unificada em 1871, né? E antes disso, eram diferentes estados, né, que formaram o primeiro Império Alemão. Vários ducados, principados, cidades livres, que não tinham só os seus governos no aspecto jurídico da coisa, mas tinham também variações linguísticas da sua respectiva comunidade, que eram esses dialetos. O Hochdeutsch, como um alemão padrão, que se formou a partir da tradução da Bíblia por Martin Luther, ele foi o idioma adotado nesse novo império. Então, não tinha como a gente aprender alemão com os nossos familiares, porque eles não falam alemão. Eles falam um dialeto que deixou de existir lá naquele período, porque a partir da formação desse novo império, eles adotaram esse idioma, que era relativamente artificial, e ele passou a ser ensinado nas escolas. Então, o que aconteceu aqui? Foi se suprindo lacunas desse dialeto com o português. Então, até hoje, quando a gente escuta esses imigrantes, né, falarem, eles misturam português e conjugam um verbo, ataquirra, né, que até existe, vindo do latim, mas o alemão mesmo diria angreifen, né, usaria um verbo mais germânico. Mas, enfim. Então, ao contrário do que o professor Duque falou, e eu gostaria de realmente reiterar, que eu concordo com ele, é muito importante treinar o ouvido, mas eu não pude. Eu procurei compensar isso, como o Augusto falou, com o meu filho, colocando ele cedo em contato com o idioma. Mas então, se eu não pude ter essa facilitação pelo ouvido, eu compensei com muito, muito esforço, né? Ich habe fleißig gearbeitet. Até porque o Hochdeutsch para o Brunsbückisch é muito diferente. O dialeto, a pessoa diz assim, schlafen. Schlafen é schlafen, é dormir. A pronúncia de Aussprache é muito diferente, né? Então, motivada, voltando à minha família para compreender essas conversas de domingo, eu pedi que minha mãe me colocasse num curso de alemão. E foi assim que eu iniciei meus estudos no Goethe-Institut por volta dos meus 14, 15 anos de idade, patrocinada pela minha mãe, que na época era professora de português do Estado, ainda não era aposentada. E eu me lembro que naquele tempo, né, a inflação galopante, eles não faziam parcelado, mas para mim, minha mãe fazia. Eu lembro que ela ia lá com seu caderno, talãozinho de cheque do Banrisul, conversava na secretaria do Instituto, e eles sempre tornavam possível, porque eles têm um interesse genuíno na Alemanha em que a gente tenha contato e aprenda o idioma. Então, vocês podem imaginar, a turma era toda ela formada por pessoas muito mais velhas do que eu. Eu era ali uma criança, não tinha vocabulário, bem dizer, nem em português, né, no mesmo nível, mas foi muito bom para mim. E aí aqui até antecipo um certo spoiler. Eu cursei alemão no Goethe-Institut de Porto Alegre até não haver mais turmas para o meu nível. E também frequentei o Instituto Goethe na Alemanha, fiz um intercâmbio no período da graduação em Freiburg e depois, no âmbito do doutorado, do pós-doutorado, eu pude morar em Heidelberg. Mas eu acho importante consignar que, embora o aprender o alemão não tenha sido motivado pelo ingresso na faculdade, depois de um determinado tempo, o alemão e o direito se tornaram indissociáveis para mim. Então, como é que isso aconteceu? Eu já vinha fazendo um alemão há uns 2, 3 anos e aí passei ao vestibular da nossa faculdade com 17. Quando eu comecei, eu tinha também feito o exame vestibular para História, que era meu segundo campo de interesse, queria muito ter cursado História. E aí, até naquela oportunidade, eu tinha passado na PUC, em segundo lugar, e a PUC dava bolsas para quem tivesse até a 5ª colocação. Mas aí eu já estava dividida. O alemão já era muito importante para mim, eu queria continuar no alemão, os professores dos primeiros semestres, eu me lembro do professor Manuel André, lembrado também carinhosamente pelo professor Augusto, ele dizia que a gente precisava saber idiomas estrangeiros, e aí eu fiz uma proposta para o meu pai, que a essa altura era bancário aposentado, se ele me patrocinava para aprender francês. Eu queria aprender francês, então eu abdicava de aprender história, e fui fazendo história em curso 2, lá no Campus do Vale. E comecei a fazer francês. E assim foi.
E com o tempo da graduação, assim que eu comecei a ter renda, eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Se não tivesse tido agora a reforma previdenciária, eu me aposentaria daqui a 2 anos, com 30 anos de tempo de serviço, mas vou ter que pagar a pena da idade mínima. Com esses recursos, eu comecei a fazer italiano e também estudar espanhol com professor particular. Então, no fim da faculdade, no ingresso do mestrado com a professora Cláudia, eu era proficiente, tinha certificação em alemão, francês, inglês e italiano. Meu espanhol até hoje é sofrível. Quem assistiu aquela palestra lá de Palermo deve lembrar que é um horror. Até japonês eu estudei um pouquinho, porque eu gosto de línguas. Mas o que eu percebi é que para uma carreira jurídica eu precisava ter um idioma de trabalho, uma Arbeitssprache. Então não me adiantava ser acima da média ou na média em vários idiomas, o que é importante, claro, não estou desmerecendo, eu dou muito valor para isso, tanto que fiz, mas ao mesmo tempo eu precisava ter um mais forte, né? E o alemão, entre os potenciais idiomas de trabalho disponíveis, para mim, adquiriu relevância por 3 motivos. O primeiro, eu acho que é essa questão da identificação e do pertencimento, né? Uma língua, ela não tem só uma gramática, ela tem a sua cultura. E eu fui criada, inserida nessa cultura, que não é a dos alemães de hoje, que é produto da experiência do seu primeiro, segundo, terceiro impérios e pós-guerra, né? É curioso até que os alemães de hoje também não se identificam conosco, descendentes de alemães do século XIX. Eles acham até uma certa graça em quem busca nacionalidade, porque para eles isso é um significado muito próprio, muito sério. Mas eu me identifico, sim, com essa cultura alemã na qual eu fui criada, que é a do trabalho, da responsabilidade, da organização, do jardim florido, da comida típica e do apego ao idioma, né? Eu me identifiquei muito com esses atributos. Então, além dessa questão do pertencimento, a segunda questão que acabou me colocando mais para o alemão foi do número de oportunidades, né? Todo mundo fala inglês mais ou menos. O inglês, ele não destaca ninguém. Só se destaca realmente aquele que fala como um nativo, né? E já o francês, o espanhol e o italiano, que são infinitamente mais acessíveis para quem tem o português, que é uma outra língua latina como língua materna, também tem muita concorrência nas oportunidades. Então, me parecia que o alemão era melhor porque sempre tinha ofertas. Imaginem, um país rico, com interesse não só em negócios na América Latina, mas também em oferecer reparações e em mudar a forma como o mundo vê a Alemanha, né? Afinal, a Segunda Guerra Mundial, para muitos, está apenas a uma geração de distância. Eu me lembro que antes da pandemia, teve uma exposição sobre o antissemitismo, o papel das mulheres na Alemanha. Encontrei a professora Cláudia até na PUC naquela oportunidade, e quando eu fui, eu convidei aqui no meu prédio vários representantes da comunidade judaica, que eu moro quase que numa sinagoga, mas metade dos meus vizinhos são judeus, justamente para tentar mudar um pouco o ponto de vista que eles têm ainda, que é muito presente, porque não foi uma relação distante deles que foi... é um tabu, né, tratar disso, mas era muito próximo. Então, a Alemanha tinha essa preocupação em oferecer, em refazer. E a terceira questão eram habilidades. Vou dizer o quê, né? Línguas envolvem vários fatores. Às vezes, mesmo quem se esforça muito não alcança bons resultados. Eu já convivi com pessoas que estudaram línguas como eu, ou mais que eu, mas que não são entendidas. O interlocutor arregala os olhos, vira e pergunta o que foi que eles disseram, né? Então, eu tinha uma pronúncia relativamente boa, clara. Os alemães me entendem quando eu falo. Eu leio muito em alemão, eventualmente mais em alemão até do que em português. Então, tenho, assim, um vocabulário passivo, uma familiaridade com as estruturas gramaticais que são distinguíveis. Então, por esses 3 fatores, né, a habilidade, as oportunidades e a identificação, o pertencimento, é que eu acabei indo para o alemão com mais intensidade. Então, assim, eu expliquei um pouco de por que e como eu aprendi o alemão, né? Depois, eu acho que o alemão ele tem
muita coisa a oferecer para vocês em carreira acadêmica, né? Por conta desses fatores que eu falei, eu tive a bolsa ainda na graduação para a Alemanha, e depois para a parte do doutorado. Tive uma oportunidade excepcional de lecionar em Heidelberg, a Introdução ao Direito Brasileiro, que resultou até, fui pegar o livro para mostrar, né, na publicação do livro Einführung in das Brasilianische Recht, que muito me orgulha, por indicação dos professores de Heidelberg, e não pela publicação em si, mas especialmente pela confiança que a indicação deles expressa, né? Porque eu sei o que isso significa, o valor que tem, né? Na Alemanha precisa se provar que se conhece um sistema jurídico estrangeiro e sua terminologia para fazer os Staatsexamen, que é como se fosse assim uma prova para acessar as carreiras. E qualquer jurista alemão, para fazer Staatsexamen, ele precisa ter a demonstração de que conhece um sistema jurídico estrangeiro e a sua terminologia. Então, é nesse âmbito que se insere o livro e a experiência de lecionar lá, né? Então, refletindo sobre a minha trajetória, eu acho que a primeira dica que eu poderia ter para compartilhar é que vocês sejam confiáveis, né? Não façam promessas que vocês não vão cumprir, né? A gente está acostumado com um mundo mais superficial aqui no Brasil. Se vocês forem fazer contato e eles responderem, respondam logo. Eles estão acostumados com uma dinâmica diferente. Não fiquem demorando para responder. Se vocês não conseguem fazer, digam que vocês não conseguem fazer. Provavelmente eles vão dar alguma coisa para vocês verem. Talvez a frase que eu mais tenho escutado nesses 25 anos da Alemanha é "Haben Sie das nicht gelesen? Haben Sie das nicht gelesen?" Porque toda vez que eu tinha um problema que eu não conseguia resolver, eu procurava ajuda e eu dizia, olha, não consegui. E a pessoa sempre me respondia, você não leu? Você não leu? Está no site, está na folha, está no manual. Por quê? Isso não é grosseria, é objetividade. O alemão, ele valoriza a autonomia, que é a pessoa se autoconduzir, né? O que aqui até é pouco praticado. E eles não dão valor, assim, às superficialidades. E uma outra coisa que eu acho importante é quando escreverem para eles, quando se candidatarem, fizerem cartas como é que a gente diz, motivação, né? Se expressem com um mínimo de ambiguidade. O alemão é uma língua muito precisa. Não adianta fazer um período enorme se a pessoa não vai ter certeza do sentido que tu quis atribuir. Eu sempre prefiro períodos mais curtos, mas com o mínimo de ambiguidade. Eu conheço muitos brasileiros que viveram na Alemanha e que veem essas características do alemão como chatice ou como formalismo, mas esses são atributos básicos da mentalidade alemã. Quem não tem também não reconhece e não valoriza. Mas os alemães, mesmo sem malícia, gente, são um povo muito prático e eles enxergam com naturalidade as coisas, né? Talvez não seja um povo acolhedor na acepção brasileira da palavra, né? Que a gente pensa, vamos comer junto, vamos para a casa do outro. Vocês não vão frequentar as casas deles, a não ser que sejam amigos, e poucos terão amigos, mas assim, quando vocês tiverem amigos alemães, vocês vão ter amigos por uma vida inteira. Eles são muito leais, eles são muito fiéis. E eu acho que isso é muito importante de destacar. A minha segunda dica seria para que vocês sejam esforçados, né? Eu conheço muita gente que estuda alemão. Estuda a vida inteira alemão, faz curso de alemão, mas não aprende. Tem um gap aqui entre o passivo e o ativo. Eu diria para estudar e ler mit Mühe, sabe? E não halbherzig, né? Não sem motivação pela metade. Não tem milagre, gente. Alemão não é fácil, mas não é impossível. Ele é matemático. A estrutura que está na frente, né? Se é das, é Brasilianisches Recht. É matemática. Se tu não tem o das na frente, não é Brasilianisches Recht, né? E não tentem fazer traduções, porque isso é colocar um idioma, o alemão, complexo e preciso, numa caixinha de português. Não cabe, fica estranho, né?
é um Frankenstein. Então, eu acho que tem que realmente estudar e ler com esforço, e para serem entendidos, treinem a pronúncia, né? Die Aussprache ist wirklich wichtig. Não é só usar as palavras certas, elas têm que soar certo. A pessoa tem que saber do que tu está falando, mesmo que tu tenha erros gramaticais, né? O próprio Torben, eventualmente, conversando conosco, deve trocar certo gênero de palavras, deve trocar, eventualmente, plural e singular, mas a pronúncia dele é muito boa, né? O Torben, ele consegue se comunicar perfeitamente, porque são erros pontuais, né? A pronúncia dele é boa, a gente reconhece as palavras que ele diz. E o principal problema que eu vejo do brasileiro falando alemão é eles não reconhecerem as palavras por problema na pronúncia, tá? E para também, agora vai ser um momento de descontração, tá? Para treinar essa pronúncia, eu acho importante assistir programas. Eu, quando estava na Alemanha, assistia uma novelinha que eles têm já há mais de 30 anos, que é o Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Torben vai começar a rir agora, né? Porque é um fiasco, é uma novela. E é uma novela que não acaba nunca, professora Cláudia. Ela vai se renovando, os personagens vão morrendo, mas aí os filhos, os netos vão entrando em ação. Então, já faz mais de 20 anos que eu vejo a mesma novela, mesmo que já tenha mudado 1000 vezes os personagens. Porque é perpétua, né? Então, há mais de 30 anos que eu não vejo programa dublado. Eu só vejo nos originais e eu busco as expressões que eu não conheço. É quase uma mania louca. Eu estou sempre com um caderninho, anoto tudo que eu não entendo. Se eu não entendo, eu escuto de novo. Se eu não, na segunda vez eu não entendo, aí eu escuto a terceira vez com a legenda. E se eu não entendo nem a legenda, eu ponho a legenda em português e vou procurar qual é o problema que eu não estou identificando, né? Então, acho que é muito importante ouvir. Então, dentro dessa linha de sugestões de livros, um que eu gosto muito e que também foi adaptado para o cinema é o Der Vorleser, do Bernhard Schlink. Ele foi adaptado para o cinema e tem no Brasil a versão que se chama O Leitor. Conta a história de uma guarda de campo de concentração que, envergonhada por não saber ler, não admite que não foi ela que assinou os documentos que resultaram na execução de uma série de pessoas. Só que o filme conta o relacionamento do pós-guerra que essa funcionária de guarda de campo teve com um jurista, né? Então, como ele, como jurista, se depara. Então, é um livro que tem aspectos jurídicos interessantes, o filme também, mas eu indico mais o livro porque o filme é em inglês, tá? Para artigos jurídicos dos mais variados temas, eu recomendo vivamente que vocês acessem o Beck Online, que o CDA generosamente banca para todos nós. O Beck Online, ele não tem só artigos em alemão, tem alguma coisa em inglês também, mas a parte de alemão é amplíssima, né? E graças agora à compra posterior que a PUC fez junto com o CDA, dos temas de constitucional e dados, também tem muito material, além do civil e do constitucional que a gente já tinha antes. De filme, eu sugeriria o eterno Goodbye Lenin. Eu acho sensacional aquele filme. É em alemão, embora o título seja em inglês, né? Ou em português eles adaptaram para Adeus Lenin. É muito bom. Tem um mais light, mas ainda assim interessante, que é o Balloon, que conta a história de uma fuga de uma família da área oriental da Alemanha, quando ainda existiam muros. Mas fora desses, vocês podem procurar no Netflix. Hoje em dia tem tanta coisa. Claro, alguns de gosto meio duvidoso, tá? Mas eu assisti Barbaren, achei muito interessante, é todo em alemão. Assisti o Oktoberfest, né, entre cerveja e sangue, que também é muito interessante. A Penúltima Palavra, que é relativamente entediante, porque conta a história de como uma mulher passou a fazer discursos em funerais depois que o marido dela morreu. Tem um que se passa em Heidelberg, que é um romancinho adolescente, Easy e Ossie, né? Para quem se interessar, ali realmente pega muito pronúncia jovem. Aquele ali foi difícil para mim, várias passagens, eu tive que voltar e ouvir uma segunda vez.
E uma comedinha também bem inocente é Um Natal Nada Normal, que também foi bem divertidinho. Tá? Esses são os que eu vi. Mas assim, ó, tem muito, e que não são baixaria, tá? Não é violência, e também não é coisa fantástica, que eu não gosto muito desses que beiram ao terror, sabe? Não assisto isso, porque também teria. Depende do padrão pessoal de cada um ou do tamanho da motivação em praticar. Eu, particularmente, vejo tudo, tá? Eu já visitei a Alemanha dezenas de vezes, né? E morei em diferentes períodos lá nos últimos 25 anos, que somados vão dar cerca de 5 anos. Muita coisa mudou nesse período, não foi só o marco que foi convertido em euro, mudou de valor. Eu mudei em casa de família, morei em casa de estudante, morei sozinha, morei com a minha família. Sempre de aluguel, né? O alemão adora aluguel, porque é o aluguel da liberdade, a pessoa está aqui hoje, amanhã tem outro lugar. Mas se eu fosse falar sobre alemães para vocês e deixar algumas considerações finais de incentivo, eu diria que os alemães, eles planejam, eles se preparam e eles executam de acordo com o planejado. Então, procurem fazer isso, procurem também corresponder às expectativas, né? Não prometam o que não façam. Os alemães leem muito o tempo todo, inclusive quando estão em movimento, no ônibus, no trem. Então, invariavelmente, eles serão muito mais cultos do que vocês, conhecerão muito mais, mas isso não impedirá deles quererem aprender com vocês e compartilhar com vocês. Né? Eles fazem seguro de tudo, do tapete, das cortinas até as visitas. Eu me lembro que quando eu visitei a família com quem eu morei, ela me disse que tinha feito um seguro para a minha visita. E eu pensei, mas o que eu poderia causar aqui? Ela não vai que pega fogo no tapete. Aí eu pensei, meu Deus, eu sou um risco ao tapete. Mas o alemão faz seguro, isso é só para ilustrar, é um caso da vida real, eles fazem seguro de tudo. Eles bebem suco de fruta com água com gás. Meu filho se converteu a um bebedor de Schorle até hoje. Param nas sinaleiras, né, sobretudo nas cidades menores. São pessoas confiáveis, né? E eles não são chegados em conversa fiada. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje provavelmente causaria alguma indisposição. Porque, na verdade, quando tu pergunta assim para eles, Viguetes, que nem aqui no Brasil, né? Toda vez a gente começa uma interlocução com oi, tudo bem? Se tu vai tentar na Alemanha, tu tem que te interessar pela resposta. Porque isso é presumido. Presume-se que tu quer saber, senão não pergunta. Eles não são assim. E eles preservam o domingo, eles detestam a taxa de pagar televisão, porque sim, tem que pagar o imposto da TV. E eu acho que tem coisas assim que a gente não consegue argumentar, tá? Eles reciclam, gostam de orgânicos, são majoritariamente vegetarianos, mas cumprem regras, tá? Talvez essa seja a maior dica que eu poderia dar, a maior lição que eu aprendi. Verdade para eles é algo sagrado e preciso, fatos não têm versões, né? Então, a gente tem que se ajustar para mostrar essa confiabilidade. Eu acho que isso é o que ajuda a prosperar na Alemanha, na minha experiência. E obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Muito obrigada, somos nós que agradecemos também esse importante testemunho da professora Lisiane Ode, e que nos mostra também as possibilidades, né, e uma visão quase, eu diria, holística das possibilidades de intercâmbio, né? E saúdo aqui o professor Fabiano Menck, que também estudou em Kassel, né? Bem-vindo, professor. Passo, então, a palavra à nossa mestranda, Patrícia Durante, para que ela faça uma contribuição, então, do lado dos alunos, e depois pediria ao Torben, se possível, que se apresente, Torben, e também entre em contato com os nossos alunos aqui da graduação e da pós-graduação para apresentar um pouco a sua estada aqui no país. Então, Patrícia, por favor. Professora Cláudia, se a senhora me permite, antes da Por favor, Patrícia, Augusto. queria também um livro brasileiro, mas que eu ri muito quando estava nesse processo de aproximação com a língua, e aproveito para fazer essa indicação, antes que tenha que me despedir, que eu daqui a pouco começo a minha aula na graduação, que é o livro chamado Um Brasileiro em Berlim, de João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro havia ganhado uma bolsa do DAD também, né, um escritor brasileiro, ganhou uma bolsa do DAD para
passaram uma temporada na Alemanha e escreveu esse livro. É realmente muito engraçado a forma com que ele detalha as primeiras semanas da família dele ao chegar na Alemanha há mais de 30 anos. É realmente muito engraçado. Eu recomendo, então, Um Brasileiro em Berlim, de João Ubaldo Ribeiro. Bem, me despeço, então. Boa continuação aí no evento. Parabéns pelas iniciativas. Vou para a aula na graduação, então. Um abração. Obrigada, Muito obrigada, Augusto. professora. Coisa Muito boa. obrigada. E, Bom, então, por dando favor, Patrícia. continuidade, gostaria de agradecer, primeiramente, esse convite. Acho que ele tem origem no fato de que eu fiz intercâmbio na graduação para a Universidade de Heidelberg. Foi no ano de 2017 até 2018, porque eu fiz o semestre de inverno, que não corresponde exatamente aqui. Lá ele começa em outubro e vai até o início de março. Então, eu voltei em 2018, mas fui em 2017. Fiz todo o processo pela Relinter, que existem outras possibilidades, existem outros convênios, mas pela Relinter é algo muito facilitado, porque a URGS já constrói isso há muito tempo, então tem convênios muito sólidos. É necessário fazer um plano de disciplinas, que equivale mais ou menos aos créditos que seriam cursados no semestre aqui. E depois já a universidade lá entra em contato para que seja feita a matrícula de forma muito, muito direta e sem grandes burocracias nesse sentido. Eu pensei agora, para falar brevemente, o que eu achei útil de exercitar estando lá, para desenvolver um pouco, a desinibir do falar alemão. Eu tinha começado o estudo num cursinho aqui em Porto Alegre, junto no primeiro semestre da faculdade. Então, eu tinha uma base no nível até o B1, mas era bastante formal, assim, eu não entendia gírias ou expressões mais usuais que eram faladas na rua. Isso eu tinha uma certa dificuldade. Então, algumas coisas que eu fiz que acho que me ajudaram foi, primeiramente, por exemplo, morar com alemães. Na Universidade de Heidelberg tem as Europaus, que são disponibilizadas para os intercambistas por um valor de aluguel bastante justo, assim, se for comparar mesmo com o valor em Heidelberg por fora, que é um valor elevado, acaba se pagando um valor muito justo. Então, também é importante ficar atento aos prazos para conseguir uma vaga nesses estabelecimentos estudantis. E existe a possibilidade de morar sozinho num quarto, mas eu fiz a opção de morar com mais pessoas, e aí, coincidentemente, eram 3 alemães e um francês. Aí, no primeiro dia que a gente se apresentou, que a gente se conheceu, eu gostaria de treinar o meu alemão, melhorar o meu alemão, então, por gentileza, vamos conversar, tentar conversar sempre no idioma, e sintam-se à vontade, por favor, para me corrigir e compartilhar o que acharem interessante nesse sentido. E isso já fez alguma diferença, assim, para ir pegando a conversação, o ouvido mais despojado, digamos assim, mais informal, né? Não tão certinho nas linhas de como eu estudava no cursinho. Uma outra iniciativa de que eu participei foi o Tandem, que eu consegui duas parceiras, assim vamos dizer, por um grupo do Facebook que se chamava Tandem Heidelberg, onde tu te inscreve, tu diz qual idioma tu está procurando e qual idioma tu oferece, e aí procura alguém que esteja procurando também pelo que tu oferece, e aí acaba se encontrando num café ou num parque, e eventualmente foram as pessoas que se tornaram minhas amigas. Como a professora Lisiane falou, né? A gente acaba, depois de um tempo, ganhando uma confiança, mantendo a palavra, e aí sim vai para casa da pessoa, vai num jantar, conhece a família, acaba estabelecendo um vínculo, né, mais forte, mais duradouro, que realmente eu acabei levando e são minhas amigas até hoje, né? Que vieram
dessa iniciativa do Tandem, que está sempre disponível para quem se interessa. Eles gostam bastante também de aprender português do Brasil. E uma terceira coisa que eu acabei notando, que acabou fazendo a diferença, foi fingir inglês. Porque sempre que eu ia conhecer um alemão, ou estava no estabelecimento, e eles percebiam algum deslize no meu alemão, eles trocavam para o inglês. E aí, isso é uma coisa gentil que eles têm, porque eles querem te ajudar, ou querem ser mais solícitos, e estão vendo que tu está com alguma dificuldade. Só que eu dizia, nein, kein English. E aí acabava forçando a que continuasse falando no alemão. E enfim, foi algo que depois com outros colegas também, a gente também faz isso. Porque senão o inglês é muito automático, logo assim, no primeiro deslize. Mas é algo gentil da parte deles, mas que para quem tem o objetivo de ir aprendendo, talvez acabe se tornando um empecilho. Então, foram essas experiências, assim, pequenas dicas que eu acabei desenvolvendo lá e exercitando para pegar um pouco mais de segurança para falar o alemão. E também queria aproveitar que foi concebida o título de debatedora aqui na conversa hoje, para colocar uma questão para os professores que eu acabei reparando frequentando as aulas no Direito, na faculdade, quanto ao método das aulas. Porque eu cheguei na primeira aula, era de Direito Internacional Privado, e os alunos todos falavam durante a aula. O professor fazia um primeiro comentário, uma introdução, e os alunos respondiam, complementavam e questionavam. E até então eu não tinha visto aulas assim na minha graduação. E depois, quando eu voltei, eu acabei até desenvolvendo assim, um pequeno constrangimento quando o professor faz uma pergunta e ninguém responde. Fica aquele silêncio, assim, porque isso não acontece lá. Os alunos são muito participativos. E aí eu gostaria de ouvir, talvez, dos professores ou de quem tiver interesse em falar sobre isso, se essas experiências na Alemanha assim, mudaram, talvez, o método de dar aula, ou de enxergar como se dá aula, ou mesmo de participar, de providenciar, talvez, um método mais participativo para que as aulas ocorram. Obrigada. Obrigado, somos nós que agradecemos esse testemunho e também essa importante pergunta. Como o professor Duque e o professor Augusto tiveram que sair, quem sabe o professor Fabiano também nos ajuda na resposta, pode ser, professor Fabiano? E também saúdo a Isabelle Marcondes, que também fez intercâmbio em Heidelberg, não é? Temos vários alunos aqui que fizeram esse intercâmbio. E agora, quem sabe antes da sua resposta, nós damos a oportunidade do Torben falar, né? Para que ele também conte, quem sabe, o que está achando das diferenças, né? E, de alguma forma, possamos aqui estabelecer, eu gostei muito desse Tandem Heidelberg, quem sabe fazemos um Tandem Poa, né? De Porto Alegre, para que o próprio Torben também tenha com quem falar alemão, não é? E trocar pelo português, né? Então, Torben, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Você gostaria de se apresentar aos estudantes aqui e professores presentes e dizer alguma coisa sobre a sua estada aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Muito obrigado. Boa noite a todos e especialmente boa noite a professoras e professora Lisiane, a minha tutora, e professora Cláudia e todos os outros, Augusto, professor Marcelo Duque e professor Fabiano também, com quem eu tenho uma disciplina de mestrado e graduação também. E sim, meu nome é Tom, eu sou alemão, obviamente, e eu estou estudando na Universidade em Bonn, e lá eu basicamente já me formei no direito. Então aqui eu tenho a possibilidade de fazer disciplinas da graduação e da pós-graduação
para sim, comparar um pouco mais as ordens jurídicas da Alemanha e do Brasil. E eu acho bastante interessante essa comparação, e é verdade que tem muitas diferenças entre as línguas, então para mim não é muito fácil de falar em português, obviamente, e a língua jurídica é muito mais difícil e muito diferente do que a língua do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a língua jurídica alemã funciona basicamente do mesmo jeito. Então, como a estrutura das frases e como o vocabulário que é usado, muito semelhantes, eu acho. E, sim, enfim, a língua portuguesa, eu estou aprendendo ou há basicamente 3 anos eu comecei. O primeiro contato eu tinha quando eu fiz um intercâmbio em Lisboa, Erasmus, e lá, para ser justo, eu não falei português, mas inglês, porque Erasmus na Europa é um pouco, tem um grupo de Erasmus, basicamente 100 pessoas que moram, na verdade, moram de verdade nesse país de Erasmus, não só como outros estudantes, então a língua normalmente é inglês, mas ao mesmo tempo eu fiz um curso de língua lá. E eu conheci muitos brasileiros, que depois eu vim para cá, para o Brasil, para fazer um estágio num escritório de advocacia, e isso foi o meu primeiro contato com a língua. Depois eu tinha que me preparar para o meu Staatsexamen, o meu exame do Estado, então não tinha muito tempo para aprender e continuar a língua, mas depois, agora faz basicamente 1 ano e meio, eu comecei de novo de aprender e basicamente só com um tandem também. Eu procurei um tandem, meu primeiro tandem foi uma brasileira que eu conhecia através do Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung, essa organização para juristas alemães e brasileiros. E então isso é para mim um ótimo jeito de aprender a língua muito facilmente, e porque eu acho a grande dificuldade é só de falar, basicamente, porque eu obviamente faço muito erros, mas é importante de se comunicar numa outra língua. E isso ajuda muito quando você tem um tandem, uma pessoa que é nativa, isso é importante também, e falar com pessoas nativas para a pronúncia e para os jeitos e modos de falar. E, enfim, isso me ajudou muito. Depois eu tinha outros tandems e basicamente não fiz um outro curso de língua, mas só com tandems e no internet. Eu assisti um poucos filmes em português para só ter contato com a língua. E depois de um tempo isso vai ser um pouco mais fácil de aprender e ouvir via língua. E, assim, com a cultura que a professora Lisiane destacou também, eu acho muito diferente. E, para mim, a primeira vez, quando eu estava aqui, estava muito diferente e muito difícil de me acostumar do jeito brasileiro, que é um pouco mais relaxado, pode ser. Tipo,
Por exemplo, no começo de uma conversa, normalmente, vocês falam, oi, boa noite, tudo bem? E a resposta normalmente não interessa muito, só é um jeito de falar. Na Alemanha não é assim, como a professora Lisiane disse, que quando alguém te pergunta, wie geht's? Tudo bem? Basicamente, realmente uma pergunta, como você vai, como você está. E isso eu acho a diferença mais grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é possível de se acostumar nessas diferenças. Sim, porque além das possibilidades da língua alemã de abrir muitas portas, porque a Alemanha na Europa é muito importante, o país, eu acho também que aprender a língua vale muito a pena, porque é um país muito rico também, rico no sentido de rico na literatura, na cultura, a história, é muito interessante. A arquitetura das cidades é muito linda também, tem muitas grandes diferenças entre as áreas na Alemanha, e a cultura não é só Oktoberfest, por exemplo, e só cerveja, mas tem muito mais. Isso eu acho muito interessante, e eu acho que vale muito a pena. Enfim, e como a professora Lisiane disse também, que os alemães nós não valorizamos muito essa superficialidade, no sentido de quando um alemão fala que, por exemplo, uma festa começa às 8 horas, a festa começa às 8 horas, e não às 10 horas ou 11 horas. E, então, normalmente, os alemães são muito confiáveis. E isso pode aparecer um pouco frio, e eu entendo isso, que essa racionalidade e muitas regras podem ser um pouco desconhecidos para brasileiros, mas no segundo visto, eu acho essas qualidades muito boas também. E como as pessoas, os alemães não são muito frios, mas no segundo visto tem amizades muito fortes, que assim, são muito importantes para as pessoas e muito profundos. E isso eu acho muito legal, e eu gosto muito do país Alemanha. E então eu só posso dizer que vale muito a pena aprender a língua, e eu para a Alemanha também, de ver todas as oportunidades lá. E para fim, eu só quero dizer que tandem, como eu disse, é uma oportunidade muito boa de aprender a língua, e então, por isso, seria possível, obviamente, de fazer um tandem comigo, sim. Sou um alemão aqui em Porto Alegre, e sim, então quero dizer isso, e é isso. Muito obrigado, nós é que agradecemos também esse testemunho, porque os alunos estrangeiros, vamos dizer, como o Torben está conosco aqui na Faculdade de Direito, né? Claro que estamos em pandemia, então, com uma certa distância, mas são também embaixadores dos seus países, são embaixadores das suas culturas, e eles convidam os outros colegas a conhecer mais sobre a sua cultura. Então,
Então, agradeço muitíssimo, Torben, por esse oferecimento de poder fazer essa parceria voluntária, né, o tandem, né, com os alunos e alunas da Faculdade de Direito. Então, muito obrigado, destacou pontos importantes e, sem dúvida, será um embaixador muito importante que vai nos abrir portas e estimular os alunos a conhecer mais, não só do direito alemão, que é interessantíssimo, mas também da cultura alemã. Então, eu acho que agora os professores, quem sabe, poderiam responder à pergunta realizada e depois fazemos um debate geral final. Professora Lisiane, quem sabe começando pela pergunta? Pode ser, claro, professora Cláudia. Eu acho muito pertinente a tua pergunta, Patrícia, que a metodologia na Alemanha é muito diferente da nossa. Porque, não só em termos de sala de aula, como tu disseste, eles têm aquelas aulas enormes, né? Até maiores do que aqui, às vezes 300 alunos numa sala, mas os alunos já vão preparados com um certo nível de leitura, né? Eles não são pecos crus, né? Não se espera que o professor introduza o conteúdo. Eles chegam lá já com alguma leitura e aptos a falar. Mas eu discordo da tua percepção, que todos participam e todos gostam de participar. Eu acho que são sempre os mesmos, né? Muitos participam, talvez o Torben até me corrija, mas eu tenho a experiência, talvez eu que esteja errada, mas, em geral, quando a pessoa responde sempre, quer sempre interferir, quer sempre corrigir, tem até uma palavrinha meio feia para eles, é aquele o Klugscheißer, né? A pessoa que sabe tudo, que quer falar sempre. Então, eu acho que não é sempre visto com bons olhos pelos outros colegas. É uma prática, muitos interagem, mas eu acho que o que mais realmente diferencia em sala de aula a aula alemã da nossa aula no Brasil são as Arbeitsgemeinschafts, que eles fazem aquele trabalho nos outros turnos para trabalhar casos, eles têm os seminários, e isso vai em paralelo com as aulas magnas, porque a própria aula magna nem sempre é frequentada, né? Como não tem cobrança de presença, muita gente nem vai. E vai, claro, para ter uma certa organização mental do conteúdo horizontalmente, mas o vertical ele aprende por sua conta, né? Lendo. E o participar, o interagir com o professor depende muito do aluno. Depende realmente, não são todos. Não tem como os 300 serem ouvidos. Invariavelmente são os mesmos e invariavelmente eles acabam ficando com uma reputação de Klugscheißer. Mas essa é a minha vivência, né? Como os meus colegas naquele tempo, né? Julgavam o colega que sempre levantava a mão para bater boca com o professor e trazer um outro caso. É aquele o sabe tudo, né? Não era exatamente... me ajuda aqui, Torben, estou fazendo fofoca ou é verdade? Hast du das verstanden? Sim, eu Sim. entendi. Und bist du damit einverstanden? Com certeza. Es gibt auf jeden Fall die Klugscheißer e as pessoas não gostam dessas pessoas, porque é um pouco, não sei se as pessoas quiserem de aufdringen der Meinung, não sei como falar isso em português, mas é isso, é desse jeito que é um pouco... A impressão que eu tenho que aqui, como o aluno ele não se insere num processo de autorresponsabilidade, em geral, o aluno começa a se preocupar em aprender depois que se forma. Porque ele se forma, ele pensa, vou ter que passar na prova da ordem, vou ter que ter uma carreira, vou ter que passar no concurso. Aí ele começa a fazer cursinho e a estudar. Como na Alemanha a pessoa pode terminar a faculdade e não conseguir carreira nenhuma, se não for bem no teste, eles estudam durante o curso, né? Como deveria ser. Então, eu acho que o processo de aprendizado é diferente porque eles trazem isso com uma autorresponsabilidade. O aluno alemão, ele estuda por conta. Ele está na biblioteca, ele olha os livros, ele faz os simulados. Eu tenho aqui atrás 1 milhão de livros com casos simulados, com exercícios, porque eles se preparam para isso.
nessas Arbeitsgemeinschaft. Eu acho que isso é muito mais, essas oficinas são muito mais importantes para o aprendizado do que participação em aula. Porque também nós não temos isso disseminado na nossa cultura, né? O aluno não gosta de participar e não vai preparado. Em geral, ele tem o primeiro contato com o conteúdo quando o professor expõe. Eu acho que para a gente cobrar isso do aluno brasileiro, a gente tem que mudar a cultura e fazer o aluno chegar em aula preparado, isto é, tendo lido antes e sabendo que vai ser arguido, como acontece nos seminários no pós-graduação, em que, ao menos quando eu era aluna, era assim, o professor podia mandar o expositor se sentar e chamar qualquer um sentado para apresentar no lugar dele. A gente tinha esse temor muito grande da exposição, né? A professora Cláudia lembra, quando eu fui aluna, se fazia isso, e eu acho que isso realmente incentiva a pessoa um pouco mais, mas também não é garantia, né? Patrícia, na minha percepção. Tá? Mas eu acho o tandem ótimo e fiquei muito feliz quando me atribuíram a tutoria do Torben, porque eu acho que ele pode ajudar vocês muito, né? Ele tem um alemão super claro. Quando nós conversamos teilweise auf Deutsch, teilweise auf Português, né? Porque ele queria praticar e eu também. Mas ele tem um alemão muito claro, uma pronúncia muito boa, e isso ajuda vocês no vocabulário, né? E ele sabe a dificuldade de apresentar os cognatos, ele vai reconhecer os falsos cognatos, ele vai reconhecer as dificuldades porque são as mesmas dele. Então, eu aproveitaria que ele está generosamente se voluntariando para fazer esse grupo. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, professora Lisiane. Professor Fabiano, primeiro lhe saudar, agradecer a sua presença aqui. Nós temos tantos colegas e amigos que estudaram na Alemanha, que têm essa experiência, que não foi possível colocar todos para falar hoje. Mas agora a palavra é sua, e se puder também dar a sua impressão sobre essas diferentes metodologias que são utilizadas na Alemanha e no Brasil. E nós temos aquele livro da professora Harriet Zitscher, né, que é Aprender Direito do Consumidor com Casos, né, que também conta essa história com uma professora visitante alemã que esteve aqui, como muitos outros, né, e deixou esse livro pela Del Rey, que é muito interessante para ver as diferentes metodologias na Alemanha. Professor Fabiano. Aqui eu acho que o título é Metodologia de Casos, alguma coisa assim. Eu não me lembro, eu fiz a apresentação, mas já faz tantos anos, né? Ah, sim, ele é... Não, mas... E essas coisas não envelhecem, professora, a gente não dá data. Agora eu já estou me dando conta que estou ficando datada, porque vai ser 25 anos já de faculdade, mas a gente não pode lembrar essas coisas. Achei outro dia a minha prova que a senhora corrigiu, em 96. Fiquei bem feliz, tirei A. Parabéns. Professor Fabiano. Professora Cláudia, primeiro parabéns pela iniciativa. Eu, quando vi, eu disse, eu vou ter que aparecer lá em algum momento, né? Consegui chegar aí no finzinho, peguei a fala da professora Lisiane um pouco mais para o fim, mas anotei, inclusive, algumas dicas aqui que eu não conhecia. Se eu puder só dar uma dica, assim, muito pessoal minha da língua alemã, antes de tocar nesse ponto de metodologia, é a questão da língua e do idioma alemão entrar pelos ouvidos, né? Eu sempre conto, né, que no início da faculdade eu estudei mais alemão do que direito. Eu, inclusive, conto para os alunos que eu tirei C nas disciplinas do Maneca, né, e CD, aquilo me derrubou assim, né? Mas eu mantive sempre uma mobilização muito grande com o alemão desde o início. Eu tinha estudado inglês e morado nos Estados Unidos em intercâmbio. E no inglês eu tinha aprendido que estudar com música era muito importante pelos ouvidos, né? Então, eu me lembro de, assim, pegar inúmeras letras de música, ver a letra, escutar, e isso eu apliquei no alemão desde sempre no Goethe. Quando eu fui morar na Alemanha, 10 anos depois, uma coisa que marcou a minha estada lá também, eu sempre gostei muito de rádio. Eu passei 4 anos na Alemanha escutando rádio AM, né? Não tem AM na Alemanha, efetivamente, é FM, como agora aqui no Brasil, que está sendo extinto. Notícia, né? Assim, escutando notícia em casa. Quando eu estava em casa, eu estava com o rádio ligado. Então, se eu pudesse dar essa dica, da língua entrar
pelo ouvido, e hoje nós temos uma facilidade muito grande, que são os aplicativos de rádios alemãs nos nossos smartphones, né? Eu, por exemplo, até contei isso na minha aula do PPGD semana passada, que eu começo o meu dia, diversos dias da semana, vendo a notícia do dia anterior, as notícias da ZDF, né? Eu vejo o jornal, Heute jornal de ontem, as notícias, para a gente manter o ouvido, no mínimo o ouvido, com a Alemanha. Então, eu acho que isso é bem interessante, né? Ajuda muito para a língua, me ajudou muito sempre. Eu vou fazer uma intervenção só para complementar a tua dica. Tem até o Langsamer gesprochen Nachrichten, em que tu tem a opção de escutar bem devagarinho. Eles pronunciam palavra por palavra, sílaba por sílaba. Dá para escolher essa modalidade para escutar no aplicativo. E podcast, tem podcast do Zeit, por exemplo, do Zeit, né? Fantásticos. Tem um podcast do Zeit, né, no Spotify, que tem uma particularidade que o podcast só acaba quando o entrevistado diz uma palavra-chave. E eles já tiveram podcast durando 10 horas, e um que durou 12 minutos, porque o entrevistado disse a palavra e não devia ter dito, e acabou em 12 minutos. E é a regra do podcast, mas é muito interessante. Então tem muita coisa para descobrir, né? É totalmente diferente do alemão hoje de 20 anos atrás, né? Eu comecei estudando alemão quando entrei na faculdade, em 94. Quando a gente vai passando o tempo, aí quando a gente vê, a gente tem aí 20 mais anos de alemão. Me chamou muita atenção. Foi meu colega? De alemão a gente foi, né? Fui colega do Schenck, do Jorge César. Nós somos todos colegas de alemão, né? Alunos da Bianca Faria. A Bianca, eu estou com os livros da INA, acho que deve ter citado aqui os cursos de alemão para juristas da INA, citaram aqui hoje, certamente, né? Imagino que sim. Não citamos. Deixa eu puxar aqui, ó. Esses aqui, ó, curso de alemão para juristas, ó. Aqui, esses livros talvez se encontrem, eu não sei se tem na biblioteca, talvez tenha, mas é um passo inicial para o vocabulário. Mas assim, ó, cuidem, tá? É vintage, hoje em dia tem que valorizar, só que ela escreveu no tempo que tinha DDR. Então, assim, ó, muito dos textos são feitos considerando a Alemanha Oriental, o sistema russo, jurídico russo. Então, não dá para ler e se abraçar sem saber o que você está lendo antes. Mas é mais, eu digo pelo vocabulário, Lisiane, porque aqui ela tem os glossários, etc. Eu acho muito interessante. E ela foi uma mestra de todos nós, né? A professora Ina, né? E um ponto, assim, se a gente vai falar de cultura alemã, a Lisiane tocou para mim uma palavra-chave da Alemanha, que é a autorresponsabilidade, né? Isso me parece, assim, vivendo na Alemanha, que a gente experimenta o quanto isso é cultivado desde criança. E me chama a atenção um ponto que, por exemplo, quando os professores ou a escola precisa falar com os filhos, com os alunos, né? Até pode chamar o pai, mas a conversa é direcionada diretamente para a criança, ou seja, talvez o Torben possa nos falar sobre isso, mas a percepção que eu tive, né? E não porque o meu filho nasceu na Alemanha. Isso seria uma outra história, que é um parto na Alemanha, toda a gestação na Alemanha, a autorresponsabilidade no parto. Eu sempre digo, né? O meu filho nasceu na Alemanha e a clínica de parto, a clínica de obstétrica, né? Era uma clínica que chamava assim, ó, Geburtshilfe, ou seja, ajuda para o parto, no sentido de que quem faz o parto a rigor é a família assistida por uma parteira, e sem médico, porque pela lei alemã, o Tório pode me corrigir, parto é com parteira e médico não necessariamente, mas tem que ter parteira. Ele pode até ter um médico lá, supervisor, no nosso caso do parto do meu filho, que deu uma complicada, até veio o médico, mas é com parteira. Mas ela ajuda a família a, vamos dizer assim, fazer a criança nascer, ou seja, autorresponsabilidade até no parto. E isso é incrível, porque isso determina, né, a maneira que uma sociedade atua, por exemplo, a proteção de dados, que a gente estuda na faculdade aqui, enfim, é bastante elucidativo. Então, a autorresponsabilidade é fundamental. Quanto à metodologia, professora, no que diz respeito à graduação, eu tive algumas experiências, eu acho que talvez os outros colegas tenham mais
experiência de observação das graduações, porque eu assisti algumas aulas, então eu não poderia dizer assim, é assim, assado, eu estaria chutando um pouco. Eu tenho metodologia de 4 anos de doutorado, realmente, da minha experiência, de como se tocava o doutorado e a interação entre doutorandos e professor coordenador, com o Rosnaga, no caso, em Kassel, de como ele fazia, que era uma coisa realmente muito fantástica, né? De discussão de trechos de tese no grande grupo, trechos de textos. Ele tinha e tem ainda até hoje, uma casa lá nos Vosges, lá na França. Ele levava todos os doutorandos para lá para discutir textos durante o verão, e ao mesmo tempo, na parte da tarde, praticar esporte, fazer caminhadas. O alemão adora caminhada, né? Em trilhas, nas montanhas. Então, E quanto à metodologia, também um ponto muito que foi tratado aqui pela Lisiane, e eu tenho essa percepção, os estudantes de direito, eles saem com um conhecimento básico do curso, uniforme, assim, incrível. No nosso grupo de doutorandos, nós uníamos as pessoas, né, e eles discutiam a matéria, eu observava aquilo, como eles tinham uma base de conhecimento muito uniforme, que se a gente fizesse o mesmo no Brasil, eu tenho certeza que uns não saberiam nada daquilo, outros saberiam um pouco, o outro muito, e eles têm uma uniformidade porque eles conseguem um nível mínimo bem elevado de compreensão da dogmática, a partir de uma análise de casos, que isso marca realmente a Alemanha e aí o trabalho da professora Harriet, né? Desde do que se escreve, porque diversos livros começam com casos, né? Pela maneira como se ensina e pela maneira também como se resolvem as provas, né? Sempre resolvendo casos. Então, eu acho que essa mescla do conhecimento abstrato, teórico, dogmático, mas voltado para resolver casos com profundidade na resolução deles, é que marca o ensino alemão de uma maneira realmente incrível. Eu teria muito para falar, não quero aqui, né? O pessoal já ficou aqui bastante tempo. Esses são alguns pontos só que me chamam a atenção, que eu queria aqui contribuir. Obrigado. Eu até complementaria isso que tu dissesse da questão das provas, né? As provas têm um padrão que elas têm que ser respondidas em Gutachtenstil. E quando tu adota esse Gutachtenstil, pelo menos em Heidelberg, a maior parte dos professores com quem eu convivi, eles têm uma lógica de desenvolvimento, né? As partes se manifestaram, essa manifestação corresponde à manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade é rígida ou ela tem um vício? Esse vício é de consentimento ou é de outra natureza? Né? Vai testando, é uma evolução lógica sempre na resposta. E aqui não, o aluno não tem uma maneira de responder. Eu acho assustador quando eu coloco um caso que 70 alunos vão dar 70 respostas diferentes. Um vai ir lá ao código de Hammurabi, né? O outro vai começar que os romanos, o outro vai dizer direto a frase da resposta, não vai dizer como chegou, o outro vai fazer um plano francês, o outro vai fazer uma sequência lógica. A gente não tem uma previsibilidade de como se constrói a resposta de uma maneira lógica. E o alemão tem. Tu falaste ali da questão do nascimento do teu filho, eu lembrei de um episódio que meu filho caiu na escola, mas ele não disse na escola, ele estava com vergonha, né? Não sabia falar direito ainda alemão. E, imagina, no primeiro dia de aula ele estava tão constrangido que ele vomitou de nervoso. Então, ele caiu e ele não falou nada para ninguém. Mas quando eu fui buscar, ele estava mancando, ele não conseguia voltar para casa. E eu brava àquela altura, porque eu pensei, como é que tu não diz, né? Tá aqui mancando, eu vou fazer o que contigo agora às 6 da noite? Aí me toquei para o hospital da criança, cheguei no hospital da criança, me disseram que não, que emergência era no hospital geral. Eu voltei para o hospital geral. Ainda bem que eu morava dentro do campus dos hospitais, né? Então, isso tudo era uma questão de 10, 15 minutos. Cheguei no hospital e a moça não queria dar entrada, porque ele tinha caído antes das 6. E eu digo, mas e daí que ele caiu antes das 6? Depois das 6 é só para quem tem emergência. Se ele caiu antes das 6, a senhora tinha que ter trazido ele antes com hora marcada. Eu digo, mas eu não sabia que ele não conseguia caminhar. Mas que horas ele caiu? Ah, ele me falou que caiu por volta das 11 da manhã na escola. Por que a escola não me chamou? Porque ele não falou na escola. Era uma conversa inverossímil. E assim, como a regra era emergência depois das 6,
O fundamental era demonstrar que ele estava numa emergência, que se configurou antes, né? Mas que não teve o socorro adequado, porque senão eles não iam atender. Superado esse desconforto inicial, foi maravilhoso o atendimento, nem usaram meu plano de saúde, né? Foi por conta da nação alemã, né? Examinaram ele com tudo que tinha para examinar, e depois medicaram ainda, ficou tudo bem. Mas é uma precisão até nas questões mais, assim, para nós parecem meio emergenciais. Eu comentei com uma amiga que trabalha na emergência aqui, que é médica, ela disse, quem me dera mandar embora uma emergência que não é emergência, mas que vem no horário da emergência. Porque aqui isso já ia dar notícia nos jornais, né? Mas lá na Alemanha, se você vem para emergência e não tem uma verdadeira emergência, você vai para casa e marca a hora e volta amanhã. Então é muito detalhe. Desculpa usar mais esse momento, mas me lembrei como se fosse ontem esse episódio. Muito obrigado, professora Lisiane, professor Fabiano. E já estamos chegando ao nosso final aqui. Eu queria indicar, então, alguns encaminhamentos, né? E para isso, eu passaria a palavra à própria Patrícia, a Marcele e aos outros estudantes, porque a ideia é que os estudantes possam se organizar, não é? Nesse projeto voluntários, para encontros entre os estudantes, encontros linguísticos ou encontros, vamos dizer assim, mais culturais. Não que todos tenham condições de assistir filmes, mas a ideia é justamente poder estabelecer pequenos grupos, né, de pessoas com alemão mais adiantado, que ajudarão outras pessoas com alemão mais inicial, e, ao mesmo tempo, aproveitar toda a riqueza da nossa faculdade, né, convidando, eventualmente, professores. Temos aqui também a presença da nossa ADES, que eu saúdo, que é a gerente da Faculdade de Direito, ela também fala alemão, né, está acostumada a receber nossos amigos alemães, e que possamos, vocês, não é, se auto-organizarem no sentido germânico, né, para aproveitar também a presença do Torben aqui e grupos, né? Nesse sentido, o meu marido, o Johannes Doll, se voluntariou de fazer uma vez por mês um pequeno grupo em que ele trabalharia uma leitura lúdica em alemão com esses alunos voluntários também, não é? Isso é uma maneira, vamos dizer assim, de usar a língua, mas o encontro pode ser em português, também não há problema. O encontro pode ser em alemão, conforme o grau mas o encontro sobre o alemão pode ser em português, aproveitando, vamos dizer, a riqueza dessas possibilidades. E o Zoom da Faculdade de Direito está à disposição até que possamos fazer realmente na nossa cafeteria ali, da pequeníssima cafeteria, né? Mas, enquanto isso não for possível, o Zoom está à disposição, teremos que marcar isso, né? Então, eu, agradecendo a todos que aqui se manifestaram, eu passaria a palavra aos estudantes, né, para que eles pudessem organizar, de certa forma, como querem fazer, se esse horário está bom, às 5 horas da tarde, ou se preferem outro horário, né? E quando vão se encontrar, porque aí podem convidar o Torben, né, e formar esses pequenos grupos, né, de conversas em alemão ou de momentos culturais da Alemanha, e podem convidar os professores, né? Assim como nós fizemos hoje, convidamos alguns professores, mas a professora Lisiane, por exemplo, tem um livro em alemão, não é? Bilíngue, não é, professora? Em português e alemão, um livro infantil muito bom, podemos, inclusive, por Zoom, conectar algumas outras pessoas, se forem alemão também, brasileiros que estão na Alemanha, ou alemães que estão, né, e vamos confiar ao Torben, né, aos colegas também que já estiveram em Heidelberg, para que haja uma comunicação, vamos dizer, cultural alemã, uma vez por mês, ou, enfim, até toda semana, se os senhores quiserem, como é na Alemanha. Então, quem gostaria de falar? Não sei se é a Patrícia ou a Isadora, Marcele. O Tobias e o Pedro gostaram do
Eles gostaram muito, gostaram muito. Eles, inclusive, disseram que eu disse que vinha hoje, né? Eles perguntaram se eles podiam vir também. Eu disse que não, que hoje era só para alunos da faculdade de Direito. Manda um abraço, eu fico bem contente que eles gostaram. Obrigada. Mas num outro encontro eles se voluntariam para vir também falar as experiências deles. Professora, por conta do nosso pouco tempo, vou ser brevíssima na minha fala final. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo para os alunos intercambistas que já tiveram experiências na Alemanha darem seus relatos, a Mariana, a Isadora, como a Patrícia fez. Então, isso vai ficar para um próximo encontro. Já adianto que eu vou entrar em contato com vocês para, então, marcar esse próximo encontro aqui um mês, a princípio. E agradecer aos professores, a professora Elisiane, a professora Fabiano, que ainda estão aqui presentes, ao Torben. Muito obrigada a todos. Acompanhe o projeto. Toda semana a gente tem vários encontros de 5 línguas: alemão, italiano, espanhol, inglês e francês. Então, muito obrigada pela presença. O formulário de presença está aqui no chat, caso alguém tenha interesse em certificado. E é isso. Não sei se a Isadora tem algum recado. A Patrícia. Patrícia? Não tenho nenhum recado, só agradecer. Acho que foi muito agradável. Eu fiquei com saudades da Alemanha. Adoro ouvir histórias de viagem, né? Nesse momento, como faz falta também, mas muito bom esse momento de compartilhar a experiência. Enriquecedor demais. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e sugiro que peçam ao Torben para que mostre a sua faculdade de Direito, né? Ele que já teve não só em Bonn, mas também em outras faculdades. Isso também é uma característica, eles mudam muito de uma faculdade para outra para ter uma visão mais aberta do direito, né? E também a bela cidade de Bonn, né? Então, uns PowerPoints, uma apresentação, acho que todo mundo vai adorar de acompanhar. E a sugestão de fazer um encontro uma vez por mês é para não ficar pesado, mas se quiserem se encontrar mais vezes, depois que o grupo for formado, né? É muito, muito positivo. Eu agradeço também a presença da ADES, agradeço a Márcia aqui, que está nos ajudando pelo Zoom, né? O Zoom foi uma doação da Alumni, da nossos egressos da Faculdade de Direito, que eu muito agradeço, porque assim podemos nos ver, né? E em matéria linguística é sempre muito importante enxergar o outro, né? E no MF-Conf fica muito reduzido. Então, para aprender línguas, recebemos esse Zoom. Usem, ele é para vocês, justamente para a Faculdade de Direito, e quanto durar a pandemia, né? E depois esperamos poder fazer esses encontros pessoalmente, não é, professora Lisiane, como fazíamos antes, que é muito mais agradável, né? Mas eu agradeço muito e já fica marcada, então, daqui a um mês, às 5 horas, eu gostei muito desse horário, que é um horário que não atrapalha as aulas, né? Para conversarmos aí conhecer um pouco mais a Universidade de Bonn, do Torben, né? E ver as experiências em Heidelberg e Gießen dos nossos outros alunos. Vai ser muito bonito. Me convidem nesse dia, que eu estarei presente para acompanhar também. Então, um grande abraço a todos aí, muito obrigado mesmo. E como é normal, né? Aproveitem muito intensamente a Faculdade de Direito e tudo que ela tem a oferecer, né? Inclusive, agora estão abertos alguns cursos, inclusive de Direito de Linguagem Jurídica no Instituto Goethe, né? Temos que ver quando é que vai começar a nova turma, vamos avisar os senhores. Seria bom fazer tipo um WhatsApp desse grupo, né? Não sei se podem ficar mais um pouquinho, as pessoas vão botando os seus e-mails ali, os seus telefones, e a gente forma um grupo de interessados na língua alemã. Eu tenho uma palestra agora, vou ter que me retirar, mas acho que seria bem importante, temos muitos ainda interessados, uma forma de nos encontrarmos online, né? Acho que talvez por WhatsApp, atualmente, né, é o mais rápido de mandar mensagens. O encontro vai ser nesse dia, e se você é voluntário de apresentar alguma coisa, né? Alguma viagem, algum curso, acho que seria muito bom. Tá bem? Certo. Tá, viu? Boa noite.
vários voluntários aí. Fiquem mais um pouquinho e coloquem os seus telefones. Um abraço. Acho que Obrigada, paramos professora. a filmagem, viu? Uhum. Paramos a filmagem Já para não falei com a filmar os Márcia. números e continuem trocando informações.